Uma boa tarde para todo mundo. Hoje é 12 de abril de 2025. Hoje é sábado, né? Agora é 14h24 da tarde. Estou eu aqui novamente na antiga casa que eu morava, né? Sempre vou estar fazendo uma live aqui com vocês aqui para contar a minha história. Aqui é a rua José Elvídio Guerra, no bairro Barreiro de Cima. Uma boa tarde para todo mundo que está chegando aí, que entrou. E vou continuar a conversar com vocês, dar continuidade sobre o assunto. Deixa eu mostrar para vocês a casinha. Como nessa casinha tem muita história, né? Então, vamos continuar a história. Na última live que eu estava conversando com vocês, eu estava falando a respeito... Aí, tudo abandonado, gente. Será se essa campainha funciona ainda? Vou sentar aqui, né? No lugarzinho de sempre, vou sentar. Não, Newton! E aí, a última vez que eu estava conversando com vocês, eu estava falando a respeito que meu irmão faleceu, né? E amigo, tudo bem? Joia? Bom, ele faleceu aos 16 anos, mas ele parecia ser mais novo, né? Para quem está chegando aí e não estava acompanhando, aí a gente tem que falar algumas coisas que a gente já falou. E ele trabalhou no depósito Faixa Branca e no supermercado Faixa Branca. O povo aqui do Faixa Branca aqui é muito considerado no Barreiro de Cima. Todo mundo gosta deles. Eles ajudou muito, principalmente a nossa família, ele ajudou muito, né? A nossa família, nós somos muito gratos ao povo do Faixa Branca. Inclusive um campo aí que eu fiz uma live aí, ó. Lá em cima, perto do Interlagos lá, ela tá até aí, esse campo aí que eu tinha feito, acho que foi, eu mandei para vocês ontem, o campo lá tá com o nome do homem do Faixa Branca lá. E o homem era muito bonzinho, ele ajudou muito a gente. E meu irmão, não é porque é meu irmão não, meu irmão é muito querido aqui no bairro, muito trabalhador, ele gaguejava quando ele estava nervoso, ele era um pouquinho nervoso. E aí, o homem prometeu que na morte do meu irmão, ele ia continuar dando a cesta básica para nós. Nós morávamos aqui muito pobrezinho, igual eu falei com vocês, né? E aí, mesmo meu irmão falecendo, o homem lá do Faixa Branca, que eu não recordo o nome dele, que eu falei com vocês, ele continuou dando a gente a cesta básica, onde eu moro aqui, sabe? Então, pra gente que é muito pobre, passando muita dificuldade, essa cesta básica foi muito aproveitosa pra nós, sabe, gente? Então, a gente somos muito grato ao povo do Faixa Branca, agradecer muito eles. E na época que esse fato aconteceu, antigamente no bairro, não era igual agora, hoje em dia, que tem BH para todo lado, né? Hoje tem BH, mas antigamente era um supermercado dos bairros, né? Esses aí que tinha. E o povo do Faixa Branca aqui era o povo que tinha supermercado, depósito, então eles contribuiu e ajudou muito a nossa família. Então Deus abençoe a família do Faixa Branca. Eu agradeço eles, somos gratos por isso. E aí eu vou falar um pouquinho do meu irmão, sabe? O meu irmão Alexandre, todo mundo gostava dele, era um trabalhador demais da conta, sabe? Olá, boa tarde. Boa tarde. Bora batalhar uma? Eu não, ô, moça, eu tô fazendo uma live aí, eu não sei nem o que é assim que você tá falando. Eu tô fazendo uma live aí. Tá bom, amigo. O que
acontece? Aí, o meu irmão, eu vou contar um pouquinho sobre ele, né? O nome dele era Alexandre Acácio de Landa, né? E ele não cresceu muito, porque nós passamos muita dificuldade, né? Pela idade dele, ele era estatura baixa, né? Mas ele sempre foi trabalhador, esse meu irmão. E ele trabalhou no Faixa Branca, que era o supermercado, e também trabalhou no depósito. Mas ele fazia umas outras coisinhas também, ajudava meu pai, né? Ele sempre correu atrás. E aí, ele também era um garotinho assim, muito querido pelo povo, porque ele era brincalhão, ele gaguejava, e o povo tudo aqui gostava dele. Mas aí, eu trabalhava no posto de gasolina, teve uma vez, eu estava recordando que eu estava recordando que uma vez eu trabalhava no posto de gasolina, e aí ele, lá no depósito, lá, eu não sei o que ele arrumou lá, ele não quis trabalhar lá alguns dias não. Se esquentasse ele não ia trabalhar não, sabe? Ele era esquentadinho, o povo gostava dele. Aí eu levei para trabalhar comigo no posto de gasolina. Ele ia ter trabalhado comigo uma semana, eu acho que no máximo foi uma semana, acho que não passou disso não. Ô gente, aí eu tenho até hoje, eu tenho assim, um coração assim pesado, porque ele trabalhou comigo lá, eu poderia ter pagado ele um pouquinho melhor, sabe? No posto de gasolina, quando a gente trabalhava, nós lavava carro, e eu levei para me ajudar, né? Porque ele trabalhava no depósito, ele não quis trabalhar lá um tempo, meu irmão sempre gostou de trabalhar. Só que o que acontece? Ele era tão pequenininho que ele não dava conta para lavar o teto do carro, sabe? Aí eu falava com ele, você tem que jogar o pano assim no teto, assim que a gente tem que começar a lavar o carro por cima, para depois a gente vir na parte de baixo. Aí ele tentava assim, passar a mão assim para lavar um lado, para lavar o outro, ele não dava conta, porque ele era muito pequeno, sabe? Então ele já ter trabalhado comigo uma semana, depois ele voltou para Faixa Branca, depois ele foi lá pro depósito, depois voltou para Faixa Branca, mas o que ele trabalhou comigo foi isso. Então, o que eu sinto falta é que eu não aproveitei muito meu irmão. Nós dois, era a diferença 2 anos de idade. 2 anos não, 4 anos de diferença de idade. 2 anos é a minha irmã mais velha, ela é mais velha que eu, 2 anos. Então eu não aproveitei meu irmão, eu sinto falta disso, de ter aproveitado meu irmão quando ele estava vivo, poder jogar uma bola junto com ele. Ele não gostava muito de jogar bola, eu já gostava. Então a gente não teve assim tempo, né? Porque ele, como ele viveu só até os 16 anos, ele morreu cedo, nós dois não tivemos tempo de jogar uma bola, de poder passear junto. As minhas roupas não serviam nele, que eu era maior do que ele, era muito pequenininho, né? Aquela coisa de irmão, um emprestar roupa pro outro, né? De sair junto. A única coisa que nós tivemos junto, que eu lembro, que eu estou te falando com vocês, foi da roupa não servir nele. Uma vez com um colega meu, ele estava andando na minha moto e eu andando no carro dele, né? E aí o colega meu ficou com a minha moto e eu fiquei com o Fiat 47 emprestado do colega meu. Então eu tava dando uma voltinha no Fiat 47. Foi a única vez que eu, tipo assim, aproveitei meu irmão para falar assim, né? Aí eu peguei ele, nós demos uma voltinha, ele sentou do lado, nós fomos lá pro Pangelu, pro Solar. Aí nós tava dando uma voltinha. Eu também tentei ver se eu ensinava ele a andar de moto. Naquela época lá, a gente, igual eu conseguia ter a minha motocicleta, uma Uvin, uma 82, a minha primeira motinha que eu consegui. Eu não tinha carteira não, eu já tinha meus 16 anos, sabe? Aí eu tava treinando ele para me ver se ele aprendia a andar de moto, porque eu via todos os rapazes aqui ensinando os irmãos dele a andar de carro, de moto, a passear com o irmão, né? E eu tava doidinho pro meu irmão crescer, para nós dois aproveitar isso. Só que como ele era muito baixinho, depois ele ia crescer, com certeza. Mas aí
tentei para ele andar na moto, mas coitadinho, ele era tão baixinho. E eu falei assim, então vamos fazer o seguinte. Ele chegou a andar, deu uma voltinha. Então um colega meu, o Jardel, viu nós dois andando lá no Pongeludo, treinei ele, mas ele não dava tamanho para parar a moto. Ele era perigoso. E como eu sofri um acidente de moto, depois eu vou contar para vocês, eu ficava com medo de acontecer a mesma coisa com ele. Aquela coisa de irmão querer proteger o outro irmão, querendo que ele aprendesse as maldades para ele não ter acidente, né? Então aí eu falei com ele assim, ô Alexandre, vamos esperar um pouquinho, você crescer mais. Quando você crescer mais, eu te treino você de novo. Porque ele era muito baixinho. Eu pedi a ele para colocar minha moto no descanso central e ele não dava, eu treinei ele no jeito, mas ele não conseguia, né? Então é esse aí que foi mais ou menos as coisas. Uma coisa que eu fico muito feliz pro meu irmão, que o meu irmão, eu achava que ele tinha assim, um coração muito bom, sabe? Ele era nervoso, mas ele era muito assim, um coração bom. E aí, eu estava recordando que teve uma vez que eu estava meio nervoso com a minha mãe. Porque aí depois eu vou contar a história da minha mãe, como que a minha mãe era, sabe? Aí hoje eu vou ver se eu conto um pouquinho mais do meu irmão. Aí eu estava nervoso com a minha mãe. A minha mãe tinha hora que ela pegava dinheiro meu. A minha mãe tinha hora que eu tinha que brigar com ela para defender meu pai. Nossa, começou a pingar aqui, gente. Aí eu sei que um dia eu estava nervoso com a minha mãe. E eu acho que eu com certeza, geralmente quando eu fico nervoso assim com a minha mãe, que eu sou até calmo, é porque eu tinha razão. Só que vocês precisam ver, gente. O meu irmão, 4 anos mais novo do que eu, e ao mesmo tempo, bom João, tudo bem? Ao mesmo tempo que ele sabia que eu estava com razão, mas ele também queria defender a mãe dele, né? Minha mãe estava errada. Então, gente, vocês têm que ver o dia que mais me marcou na minha vida, assim, que eu vou falar de, tipo assim, uma coisa que me marcou. Eu tava lá bravo, né? Xingando a minha mãe, né? Ah, porque isso, aquilo e tal, né? Aí ele chegou. Querendo chuviscar, né, Nilton? Tá querendo chuviscar, ó. Aí ele chegou comigo com o jeito que eu tava nervoso, gente. Eu não lembro a palavra que ele falou. Eu falei assim, não, tal, sei lá o que tem. Ele não quis dizer nem que eu tava certo, nem que a minha mãe tava errada, sabe, gente? Um menino mais novo que eu olhei pra ele assim, eu falei, não, rapaz, que categoria. Tipo assim, ele soube, tipo, não ir contra eu, nem contra a minha mãe, sabe? E tal, não, calma, sei lá o que e tal. Eu olhei pra ele assim, ele mais novo, falei, que lição, cara. Eu marcado mesmo, sabe? Então, eu sinto muita falta do meu irmão, porque eu não tive a oportunidade de ter aproveitado meu irmão, né? Ele foi embora cedo. E aí, eu tava lembrando também, eu vou ter que vir cá pra cá, porque lá, onde que eu tava começando a querer chover. Já tá querendo chover, sabe? Ele trabalhava no depósito, inclusive o depósito era esse aqui, ó, porém era de outro dono. Vou até andar aqui, vamos ver se eu mostro pra vocês. Que aí vai recordar mais coisa aqui. Eu vou andar um tiquinho, eu vou mostrar pra vocês. Aqui era o depósito aqui, ó, mas antigamente falava faixa branca, hoje é de outra pessoa, outro proprietário. Era aqui, ó, que era o depósito. Ele chegou a trabalhar nesse depósito. Então, tinha uma cachorra lá que chamava Fedora. E ela era brava pra danar. E ele cuidava dessa cachorra. Ele catava os cocô da cachorra, dava ração pra cachorra, trabalhava no depósito, atendia os outros, né? E ele já pequenininho, gente. Ele tinha 16 anos, mas era bem pequenininho. Parecia ter uns 12 anos. Meu irmão não parecia ter 16 anos. Aí eu tava pensando aqui outro dia, eu vim cá pra fazer a live, eu tava pensando, eu vou ver com a minha irmã lá.
Antigamente era fita cassete, né, gente? Não era igual hoje em dia tem um DVD, né? Era fita cassete. Tinha uma fita cassete lá, numa festa do pessoal lá do Faixa Branca lá, ele reuniu com o pessoal, brincando, zoando, subindo em cima do muro, andando, ele ficava brincando muito com o tal de Irineu. Tinha um rapaz que eu acho que bobear deve estar vivo até hoje, só que o homem era mais velho, muito mais velho. E o homem, eu não sei se o homem tinha algum problema, acho que o homem tinha um problema. Aí ele ficava zoando o cara, chamando ele de Irineu, era o nome do cara, brincando, zoando, mas é coisa saudável, sabe, gente? Então eu acho que nós tínhamos essa fita cassete lá em casa. Depois eu tenho que perguntar à minha irmã se nós temos problema, que hoje em dia fita cassete, eu não sei como é que faz, né? Tinha que ter um negócio do negócio lá pra passar, já até esqueci o nome, né? Que hoje eu não sei se passa, né? E era uma forma talvez de eu conseguir mostrar pra vocês o meu irmão. Ele não parece comigo, porque nós somos de pais diferentes, né? Igual eu falei com vocês, ele parece um pouco com a minha irmã, a caçula ali, né? Mas era uma forma de vocês conhecerem meu irmão, saber o jeito que ele era. E aí, eu falando com vocês a respeito um pouquinho da minha mãe. A minha mãe, agora eu vou falar um pouquinho da minha mãe. A minha mãe era uma mulher boa, mas uma mulher sofrida. E a minha mãe foi dada para os outros, igual eu acho que eu já cheguei a falar em algum momento aqui na live. Aí ela morava lá embaixo, passou aqui, agora é a mesma Sojão aqui, perto de um carro branco. Eu vou ver se dá para vocês verem lá embaixo, perto do carro branco lá embaixo. Eu acho que eu vou dar para me contar para vocês essa história aqui. E aí, que depois eu vou contar para vocês quando eu comecei a vender jornal, trabalhei no posto de gasolina e tudo, né? Mas aí, os lugares que eu tinha muito assim, pra mim, tipo assim, me resguardar, me ficar assim um pouquinho mais protegido, eu ficava muito na casa do Sojão ali embaixo e na casa da Quinha, que eu falei com você, que eu considero ela como a minha mãe, né? Então, quando tinha algum problema aqui no lote onde eu morava, que dava uma brigaiada danada aqui no lote, algumas coisas eu vou recordar, vou contar para vocês as brigas que dava aqui, eu vou também ter que contar. E aí, deixa eu ver, eu conto da minha mãe agora ou eu conto depois? Eu tô no meu irmão, vamos continuar, eu vou falar mais um pouquinho do meu irmão, coisas que eu recordo, pra mim ver se eu já falo tudo do meu irmão, depois entro na minha mãe. O meu irmão, ele era esquentado, ele era bonzinho, mas ele era esquentado pra defender minha mãe. Os outros faziam raiva nele, ele pegava a pedra e tacava a pedra. Tinha hora que eu falava, você é doido, senhor, tal. Aí eu ameaçava ele de vez em quando, né, pra ver se ele ficava seco, porque os meninos não podiam mexer com ele não, meu filho, não levava desaforo pra casa não. Ninguém fazia negócio com ele não. Aí pra mim tentar corrigir ele e tentar abafar, se eu fosse, você ficar fazendo isso, eu vou falar com a mãe lá que você tá fazendo isso, falava bravozinho assim um pouquinho, pra ver se ele amenizava. Mas ele não levava desaforo pra casa não. Os meninos mexiam com ele aqui, eu dava pedrada nos meninos aqui, ele era doidinho. Tinha um menino grande aqui que tinha medo dele, aí, da idade dele. Aí, beleza, aí aconteceu isso. Aí eu tinha um primo que eu contei pra vocês, que ele virou marginal, virou bandido. E eu tava recordando umas coisas lá no lote, lá, de tão ruim que ele era. Esse Ronaldo, ele é muito ruim. Mas um certo tempo até que ele não parecia ser ruim, né, gente? Depois que a gente vai vendo que o cara era ruim. As maldades que ele fez. Aí eu vou contar um pouco e nisso aí meu irmão tava no meio, né? Nós lá no lote, laço, eu não sei o que ele fez lá, não sei o que ele fez lá com meu irmão não levava desaforo pra casa, né? Nós estava lá no terreiro lá de casa, lá, né? E ele tava lá, não sei o que ele
fez lá, foi falar com meu irmão, esse negócio, meu irmão levava de desaforo. Aí meu irmão pegou um toco, um pau assim, e jogou, pegou na barriga desse meu primo. E esse meu primo tinha operado de apendicite. Né? Tinha tipo uma cicatriz assim, deu ponto, sei lá o que. Então pegou nele assim. Esse meu primo é tão ruim, cara. Vocês não sabem o que esse meu primo fez com o meu irmão. Aí tal, e eu tava lá perto, tal, aí na hora lá não deu nada não, né? Eu entrei pra dentro de casa, não sei o que eu fui fazer, né? Esse meu primo ruim pra danar, o cidadão ruim, ele foi. Na época ele tinha uma espingarda de chumbinho, gente. O cara tem que ser bem ruim mesmo. Você acredita? Vamos supor, já que ele fez isso lá, né? Ele podia até talvez dar um tapa no meu irmão, alguma coisa. Ele pegou a arma de chumbinho e deu um tiro no nariz do meu irmão aqui, cara. Meu irmão cresceu com o nariz, com marca de chumbinho aqui no nariz. Vocês acreditam disso? Dentro do meu lote. Aí meu pai foi chamar a atenção. Meu pai era um coitadinho, um homem muito sofrido, já de idade, né? Chamou a atenção dele lá, a mãe dele é gostando. Não chamou a polícia, não deu nada pro cara. Assim. Meu irmão com o nariz dele todo saindo sangue, cara. Então é as coisas que eu lembro, né? E aí, eu vou falar um pouco desse primo meu, você ver como é que ele era tão ruim. Aí ele tinha um menino dele aqui, cara. Eu lembro uma vez, eu já não estava conversando com ele não, sabe? Depois eu vou contar os casos que aconteceu. Eu já não estava conversando com ele não no passado do tempo. O menininho dele chorando com fome, cara. E eu, como eu moro de parede de meia, sabe? Me dava vontade de ir lá e dar um menino lá, não sei se era R$1, 50 centavos, o menino, não sei o que o menino estava querendo comer, não sei o que era, com a fome danada. Como eu não conversava com o cara era cara de encrenca mesmo, eu com vontade de ajudar o menino dele, dar lá um negócio, ajudar o menino, que eu sempre fui trabalhador, sabe, gente? Aí eu não dei não. Uma outra época que eu lembro a ruindade que ele fez com a própria irmã dele. A irmã dele é mais velha do que ele, né? A irmã dele chamava Antônio. Aí a irmã dele discutiu com ele lá, não sei o que é. E até então, uma certa idade, sempre a Antônia batia nele, que a Antônia era mais velha, né? Ele era menor e tudo, né? Aí no passar do tempo, né? O homem geralmente tem mais força que a mulher, né? E aí ele cresceu e tal, e a Antônia estava achando ainda que dava conta de bater nele. Ô gente, ele pegou essa Antônia, vocês precisam ver, eu fiquei numa dó danada, só que eu era criança, não tinha de fazer nada também não. Ele pegou essa Antônia, jogou ela no chão e ficava pisando na goela dela assim, no pescoço dela, como se fosse aquelas galinhas que você vai espremendo o pescoço dela, cara, no tempo de matar a irmã dele. E eu assim no terreiro, assim, olhando, com o coração apertado, sabe? Sem poder fazer nada, nossa. Então, essas coisas aí, então aí eu já contei do meu irmão, né? Que aconteceu essa coisa com ele, deu um tiro de chumbinho no nariz dele, eu fiquei chateado. Então é isso. Então do meu irmão agora já deu para contar. Agora eu vou começar a contar um pouco da minha mãe. Aí, igual eu falei com vocês, né? Aí eu, quando era criança, eu achava que nós era até crente, depois virou católico. Só que, para baixo daquele carro lá que eu falei com vocês, lá embaixo, tinha um salãozinho lá que a gente orávamos lá, que era crente. Depois eu vou mostrar vocês lá. Eu vou ver uma hora se eu consigo descer de moto. Eu não vou conseguir cumprir com vocês. Eu tô sentado aqui, gente, não vai dar para mim lá, porque lá tá chuviscando, tá? Então eu vou ficar aqui, porque aqui tem um negócio aqui, se chover aqui me protege eu. Por isso que eu não tô sentado lá onde que eu tava. E aí, a minha mãe, no início, quando a gente era pequeno, ela bebia cachaça e ela fumava cigarro. Graças a Deus, no decorrer do tempo, depois ela parou de beber. E depois, futuramente, ela parou de fumar cigarro, né? Então, a minha mãe... Deixa eu ver se eu consigo tirar esse negócio aqui, gente. Nossa, como é que eu faço pra tirar o negócio aqui, cara?
O negócio tá me atrapalhando aqui. Ai, cara. Eu não tô sabendo. Ah, saiu. Deixa eu ver se eu tiro o negócio aqui, gente. Vê o negócio da tia aqui que negociou aqui. Ah, consegui. É porque tinha um negócio da tia aqui que tava atrapalhando. Aí a minha mãe, igual eu falei com vocês, ela bebia e fumava. E eu pequeno, eu ia pra ela todo lugar e eu ia com a minha mãe. E eu era muito agarrado com a minha mãe, sabe, gente? Qualquer lugar com a minha mãe, até no banheiro, eu ficava vigiando minha mãe. Minha mãe não era muito de ficar em casa, não. Não sei se é porque ela ia pra casa dos outros pra tentar comer alguma coisa. Minha mãe não cozinhava bem. Minha mãe não sabia fazer quase nada, vou falar a verdade pra vocês. Quem cuidava da gente mesmo era meu pai, já de idade. Que cuidava, fazia o café, a comida. No dia de domingo minha mãe tentava fazer alguma coisa, mas a comida da minha mãe não era boa também não. Então minha mãe ela passou muita necessidade também, pelo jeito. E aí a minha mãe também não tinha cabeça muito boa assim. Na família da minha mãe tem pessoa, né? Eu tinha tia, alguma coisa, tinha um pouquinho de problema assim, de cabeça mesmo, sabe? De ser meio doido. Aí por isso tinha hora que eu falava, ô Alexandre, você é meio do meu irmão. Aí eu esqueci de falar com vocês. Meu irmão chegou a tomar um remédio chamado cadernal, um negócio pra doido, sabe? Brincava com eles. Mas meu irmão era normal, mas ele chegou a tomar remédio pra cadernal. Esse meu irmão pequenininho que faleceu, né? Então a minha mãe também tinha um probleminha um pouco de cabeça, que a coisa toda. A família da minha mãe pro lado de lá também tem, sabe, gente? Então eu não vou culpar minha mãe, jamais. Mas eu tive muito problema com a minha mãe. E aí, como ela passou necessidade, não estou te falando para vocês, ela não tinha muita estrutura para, vamos supor, para proteger a casa, que eu digo assim, financeiramente. Na realidade ela trabalhava pouco, igual eu estou te falando, quem trabalhava era meu pai. Começou a chover aqui, gente. E aí meu pai recebia o salário, meu pai fazia certinho. Ele recebia o salário, ganhava pouco o salário, igual eu estou falando com vocês. Ele ia tentar comprar um mantimento, as coisas para dentro de casa, né? E levar, né? E a minha mãe queria dinheiro, mas ela não trabalhava e queria o dinheiro do meu pai. Meu pai não tinha condição de dar ela dinheiro, meu pai tinha que comprar as coisas. Aí eu estava me recordando de um fato da minha mãe, que eu fiquei um pouquinho triste, mas... Beleza, bom demais, como é que tá, né? Bom, graças a Deus. E aí, ela queria pegar o dinheiro do meu pai, gente. E meu pai, que é coisa, meu pai sempre fraquinho, já de idade, bebia uma pinguinha dele assim, né? Eu não sei se nesse dia ela bebeu, o que foi, né? Igual eu tô contando pra vocês. Aí quando aconteceu algum atrito, alguma coisa, eu pequenininho, pra mim proteger, pra mim não ficar muito perto da confusão, pra mim não ficar vendo aquelas coisas, ficar triste, chorar, sabe? Aí era uma forma de refúgio pra mim. Eu descia lá pra casa do São João, do Renato, ficava lá, né? Aí nesse dia minha mãe, eu acho que tinha bebido, não sei o que ela tinha feito. Ela tava querendo pegar o dinheiro do meu pai. E meu pai tinha recebido um salário, né? Pra comprar as coisinhas pra dentro de casa. Meu pai não tava querendo dar ela o dinheiro, senão ela ia gastar o dinheiro tudo. Ela era sem cabeça, né? E ela querendo pegar o dinheiro do meu pai, aquela coisa toda. E aí eu tinha uma prima chamada Antônia, que eu contei pra vocês que o irmão dela até bateu nela. Aí ela percebeu que a minha mãe tava querendo negociar. Aí tipo esquivou da minha mãe, tentando proteger meu pai e tal. E a minha mãe serviçou. E eu fiquei lá embaixo, lá na casa do Renato, lá, mas lá de baixo eu ficava olhando pra cima, pra ver o fato que tava acontecendo. Tinha vezes que chamava a polícia, mas tinha vezes que não era culpa dela não, tinha vezes a confusão no lote aqui mesmo, sabe? Aí depois eu vou contar do abrigo que teve lá no lote lá, vou contar pra vocês. Aí, beleza. Eu já pequeno já, igual eu falei com vocês, eu já tinha que tentar, assim, ao mesmo tempo que eu amava minha mãe e tudo, sabia das dificuldades, mas também não queria ver minha mãe
levar couro, minha mãe passar vergonha. Então eu ficava naquela situação muito triste, ficar lá embaixo, tentando me proteger, sabe, gente? Aí, o que eu tô falando com você, minha mãe foi tentar ir pra cima do meu pai esquivou e tudo. Aí eu acho que meu pai chegou aí. Deixa eu ver, se não estiver chovendo, eu vou até lá pra vocês. Só que eu não lembro o nome do senhor mais. Mas como ele tá na história, eu vou contar pra vocês a história. Deixa eu ver. Aí foi aqui, ó. Eu tava lá embaixo, mas eu ficava olhando pra cá, pra cima, porque tava uma maior confusão aqui. Aí minha mãe veio subindo, a Antônia correndo, meu pai subindo, né? Aí a minha mãe querendo pegar meu pai esquivando e tal. Ele já era mais de idade que ela. E tinha um senhor, eu não sei se ele chamava Avelino, o nome do senhor, que eu já esqueci, um senhor de idade. Mas ele era fortão, tá, gente? Senhor de idade forte. Ele era o pai do Ney. Eu vou até mostrar onde que era ali. Só que ali era diferente. Antigamente, na onde que eu vou levar vocês ali, esperar o carro passar. Antigamente, lá era tipo assim, tinha grama, não era aquele cimento que tá lá não. Que eu vou chegar lá, né? Já tô quase chegando. E também era mais alto. Eu lembro que hoje até ajudei aqueles meninos a tirar a terra ali e desaterrar. Depois eles desaterraram ali o passeio, ficou mais plano. Mas ali era uma grama alta. Esborracar, um barranco assim, depois tirou. Não, onde que o menininho tá ali, ó. Eu vou chegar ali agora. Então ele tava sentado no barranco e eu lá de baixo olhando aqui, gente, o que tá acontecendo. Aí eu não sei que minha mãe foi querer pegar meu pai, será que tem um velhozinho tava sentado aqui e deu um soco na cara da minha mãe. Olá, tudo bem? Era aqui, ó. Ele morava aqui, ó. E aqui, onde que eu tô, aqui era um barranco. Ele tava sentadinho aqui, né? E aí a minha mãe foi querer ir pra cima do meu... Oi, Dias, tudo bem? Aí minha mãe foi querer vir pra cima do meu pai. Ele tava sentado aqui, ó. Ele deu um socão na cara da minha mãe. A minha mãe caiu lá no chão, gente. Lá de baixo eu vi. A minha mãe caiu no chão, né? O coração da gente fica ruim, mas ela tava errado, fazer o quê? E eu lá de baixo, caboiando, pra não querer. Então, é as histórias que eu tenho e ficou marcado, né? Então, essa aí foi uma das histórias da minha mãe. Tem um aqui, na hora que você vier. Deixa eu descer lá. Então aí deu pra vocês verem. É aqui no Itabadiço. Ô, Disso. Tchau. Aí aconteceu esse fato com a minha mãe. Então deu pra vocês concluir que eu tive uma vida muito assim turbulenta. E eu vou ser sincero pra vocês, gente. Eu tinha tudo pra se imaginar um menino revoltado, um menino que era pra dar errado na vida, mas graças a Deus, Deus sempre esteve comigo, eu sempre tive pessoas boas que me ajudou, né? Também vai do caráter da pessoa, porque tem pessoas que têm tudo e ainda não tem o caráter, não adianta. Então, mas eu passei muito aperto. Tinha vezes que eu queria defender e eu não tinha como defender, porque eu sempre fui fraquinho. Igual eu não sei se eu contei pra vocês. Ô, Marcolino, beleza? A minha mãe, quando a minha mãe me teve, ela não teve leite pra me amamentar. Eu tive que amamentar com outros leites, ou até a Maria Despedida. Eu acho que eu mamei no peito da Maria Expedita, que eles falam que é mãe de peito, né? Não sei como é que fala. Mas muito pouca coisa. Então quer dizer, eu sempre
além de ser fraquinho, de não alimentar bem, a minha mãe não me amamentou, que ela não teve leite. Então eu sempre fui muito fraquinho para essas confusões. Eu nunca fui de confusão. E às vezes a pessoa estava errada, eu não podia fazer nada. Eu tinha que ficar só assistindo, né? Então aí eu contei esse caso da minha mãe para vocês. Agora eu vou contar um fato de um tio meu. Que esse meu tio, ele era fortão. Até hoje ele tá vivo, ele é fortão. Pedreiro, sabe? O meu pai era fraquinho, eu tô te falando com vocês. Aí os outros faziam chacota do meu pai, faziam a chacota do meu tio de baú, né? Que chamava Raimundo. Mas esse Raimundo ainda era até mais forte que o meu pai. O meu pai que era bem mais fraquinhozinho mesmo, coitado. E aí tinha um rapaz que morava no lote, chamava Maurício. Ele bebia muito, sabe? E ele fazia maior terror lá no lote, cara. E todo mundo ficava pianinho. Eu tinha o meu primo é forte, meu primo Dinho é fortão. Né? Ele é mais forte que o Ronaldo, esse que virou bandido, sabe? Mas o meu primo também era pequenininho, eu acho, na época, assim, mais fracozinho na época que aconteceu esse fato, sabe? Mas hoje ele é forte e tal. E aí, esse Maurício fazia mó terror no lanche, bebia cachaça. E a hora que meu pai passava um aperto com ele. E a porta lá de casa, gente, não era dessas que você coloca a chave lá e tranca, não. Era uma tramelazinha, sabe? O cara empurrava assim, forçava, defendendo. O cara entrava pra dentro da sua casa. Você colocava um prego, uma tramelazinha assim, ó. O cara entrava pra dentro de casa lá. Tinha vez que queria até bater no meu pai lá dentro de casa. Meu pai fazia o cafezinho da manhã, dava uma confusão no lote lá. Vocês precisam ver, eu pequenininho, assistindo aquele negócio tudo, sem poder fazer nada. Então, olá, tudo bem? Joia. Então. Hã? Sexta-feira eu fiz lá, tava melhor. Ontem eu. Sexta-feira eu fiz lá, tava melhor. Mas lá na Estação Diamante? Pegando lá na estação do Buritis? Nossa. Depois eu passo aí, que eu tô fazendo uma live. Depois eu passo aí, você me dá lá o endereço lá, eu vou fazer uma live lá. Qual o horário que é? De tarde eu vou, não, então dá pra ir lá. Aí eu vou lá, tá? Aí, gente, ela já me cobrando aqui fazer uma live lá no Buritis, lá da estação de 11 lá. Ela tá me falando comigo que lá tá dando problema. Lá dá pra ir, que não é tão longe. Eu não posso ir num lugar muito longe, né? Tá fazendo uma live aí ontem aí pra vocês lá. A mulher falou lá em Vendanópolis. Ô, Zizi! De novo o negócio aqui. Joia? Oh, meu Deus do céu. Então, gente, tá aparecendo toda hora um negócio aqui do telefone. Aí eu tento tirar o negócio. Corta aí. Aí, né? Aí o que acontece? Aí lá no norte lá dava uma confusão, igual eu tava falando com vocês lá, negócio de briga, aquela coisa toda. Aí tinha esse Maurício lá que bebia lá e fazia mó confusão. Eu de menininho, né? Eu era o menorzinho de todos lá. Eu falo assim, tinha o meu primo Dinho, o Ronaldo e o Maurício lá, né? O Maurício era o que sempre tava cantando de galo lá no terreiro lá. E meu pai fraquinho, o Raimundo fraquinho. E meu tio é fortão, meu filho. Não mexe com meu tio, não. Ei, meu Deus do céu. E aí... Aí o que acontece? E aí ele fazia aquela confusão toda lá. Oh, meu Deus do céu. Aí, voltou. Deixa eu ver. Aí, beleza. Deixa eu ver. Eu estou procurando pessoas para trabalhar comigo. Se você quer um trabalho que pague entre 5 a 40 por mês, você tem que apertar agora nesse botão em azul e 19 o quilo, costela de boi, 19,99 o quilo, e o traseiro sem osso, 19,99 o quilo, de 7 a 14,99 o quilo, costelinha com pele, 19,99 o quilo.
E aí, gente, eu tava falando lá do rapaz lá que bebia, né? Na hora que eu tava vindo aqui, apareceu um negocinho aqui do YouTube aqui e tal, e atrapalhou aqui, e até caiu a live. Então aí eu tava falando com vocês que tinha um rapaz lá que chamava Maurício, que ele bebia, ia fazer maior confusão lá no norte, sabe? Vou esperar chegar mais gente aí, parece que caiu. Você atrapalha, gente. E aí, pessoal, eu tava falando com vocês e agora chegou mais gente. Que tinha um rapaz lá que ele bebia muito lá e fazia confusão, né? Aí eu tinha o meu primo Dinho, o Ronaldo, e eu era o menorzinho. E esse Maurício bebia e fazia o maior terror lá no norte. Meu pai era mais frágilzinho, meu outro tio, mas só que eu tinha um tio fortão, que até hoje ele é forte, ele é problema. Ele saía para trabalhar, quase não ficava em casa, né? E a confusão ficava solta. E aí eu não sei no decorrer do tempo, meu tio foi e falou com ele que não queria ele lá mais na casa dele não, né? Porque ele bebia muito, fazia muito terror lá, né? E ele era casado com uma prima minha chamada Bela. E aí vocês não sabem a confusão que deu, gente. Aí meu tio colocou ele pra fora, eu não quero ser mais aqui no lote não, sei lá o que. E eu era pequenininho vendo aquele negócio, sabe? E aí ele tinha o irmão dele lá, não sei o nome do cara não. Tava os dois lá na casa desse meu tio, sabe? E aí deu uma confusão lá, uma briga, meu filho. O meu tio deu um couro nesse Maurício aí que fazia a confusão lá toda. E meu tio era forte, tá? Aí eu vendo eles brigando, eu nunca tinha visto uma briga de gente grande não, que era pequenininho, sabe? Deu um soco neles lá e tudo. E juntou os dois pra bater no meu tio, meu filho. Meu tio bateu nos dois. Os dois eram magros. Meu tio já era fortão, sabe? Aí meu tio deu um couro nos dois, rapaz. Aí, por fim, conseguiu dar um couro nos dois. Mas eles não ficou contentes, não. Esse aí esse irmão do Maurício que tava junto, rapaz, só que ele era fraquinho, ele não era fortão não, o Maurício era mais forte que ele. Todos os dois eram magros. E o meu tio forte. Aí, ele não ficou contente, rapaz, ele arrancou uma faca e jogou no meu tio a faca, eu assistindo aquele negócio, tudo, cara. Igual eu vou falando com vocês, eu tenho um primo meu, que ele chama Geraldinho, ele é forte. Mas eu acho que na época ele era pequeno, porque eu não sei se ele não estava em casa, porque o filho defende o pai, né não, gente? Eu acho que a minha tia ficou nervosa pra danar. Eu acho que deve ter mandado ele entrar pra dentro, eu não lembro, não. Eu só sei que meu tio tava brigando com os dois, cara. O cara arrancou a faca e jogou no meu tio, cara. O meu tio foi e fez assim com o braço, assim, ó. E protegeu, assim, a faca bateu no braço do meu tio. A minha tia, corre, chama a polícia. Aí deu uma confusão danada, tivemos que chamar a polícia. Não sei quem chamou, não, eu era criança. Não tinha nem jeito de eu chamar a polícia, não. Sei que eu assisti isso tudo. E aí, chamou a polícia, sei lá, e saíram correndo. Aí depois eles não. Aí eu não veio mais pra cá. Depois a minha prima separou dele. Aí meu tio teve que mudar daqui. Aí meu tio ficou morando em outro lugar. Ô gente, vocês têm que saber, por isso que sempre eu tô fazendo live, é aqui, ó, na onde que eu morava, porque é pra vocês conhecerem mais ou menos dos meus 2 aos 24 anos que eu passei, né? Eu engoli muito sapo na minha vida. É igual eu tô te falando com você, ué. Eu vendo meu tio lá brigando com os dois, eu menininho, eu não podia fazer nada, criança. Não sabe nem chamar a polícia, não sabe. E era um tio que podia fazer alguma coisa, porque sem esse meu tio aí, eles faziam o que eu queria aqui. Meu tio colocou isso pra correr, meu filho. E aí,
Essa é a história que eu tô contando pra vocês, que aconteceu. O que tá acontecendo aqui, gente? Que aconteceu nessa época, sabe, gente? Então, é um tempo assim, muito assim, tem muitas coisas boas que eu lembro aqui, mas também tem muito sofrimento, né? E aí eu comecei a trabalhar, eu juntava meu dinheirinho quando eu comecei a trabalhar, igual eu tô te falando, todo mundo entrava aqui dentro de casa, sumia dinheiro, eles roubavam meu dinheiro, a minha mãe tinha hora que pegava meu dinheiro, isso aí tudo eu vou contar pra vocês depois. Aí isso aí vai ser o tempo aí que eu vou contar pra vocês. Eu comecei a trabalhar no posto de gasolina, mas antes de eu trabalhar no posto de gasolina, eu já cresci assim, com vontade de melhorar a casa, que a casa era muito ruimzinha, que eu não tinha nada. Então, eu sabia que eu não podia deixar dinheiro dentro de casa, que senão sumia tudo. Aí eu pedi a minha mãe para abrir uma conta no banco para mim. Aí ela abriu uma conta no banco, mas a endereçada era ela. Como eu era de menor, a conta estava no meu nome, mas a minha mãe que era responsável para a conta. Quem sabe disso aí? Eu já pequenininho, eu já tinha uma conta no banco. Eu comecei a trabalhar vendendo jornal, pedi minha mãe para abrir uma conta no banco, na Caixa Econômica para mim. Só que quem que era responsável era ela, porque ela era de maior e eu de menor. Porque eu não podia deixar dinheiro dentro de casa, que o pessoal aqui entrava, saía alguém e tal, sumia as coisas, nós já não tinha nada, sumia tudo. E é uma confusão danada. Então, aí por isso que eu tô falando com vocês, eu quero contar pra vocês a minha infância, né? De eu orar lá, eu contei pra vocês que o Mário até faleceu, eu ajudava ele lá aos domingos a limpar frango, né? Eu já falei sobre isso, fiz o catecismo, a gente jogava bola na quadra, tem um tanto de lugar aqui que eu jogava bola, depois eu vou contar o caso quando a gente jogava bola. Vou ver se eu vou contando mais assim quando eu era bem pequenininho, para quando eu já entrar, bom? Para quando eu entrar, na hora que eu comecei no jornal, já ir mais engrenado já nos assuntos, porque aí no jornal eu já vou contar para vocês que no jornal eu entrei no posto de gasolina, tudo, né? E eu tô querendo contar, olá, beleza? Tô querendo contar para vocês também um fato da quadrilha que marcou muito eu também, sabe, gente? Aqui nós temos, na rua de trás, tem um rapaz ali, eu acho que também chama, eu acho que é só Avelino, não sei se eu acho que chamava Avelino também. Ele ensaiava as pessoas todo ano que chegava julho, para dançar quadrilha. Era ele, e aqui na outra rua ali tinha um filho do São Geraldo também que ensaiava quadrilha. Tinha um Claudinho também que sabia, mas o Claudinho é mais ou menos da minha idade, então não era esses mesmo, era ele ali e o outro. E aí tinha as ruas que a gente ensaiava, que tinha quadrilha, tinha na rua, Joaquim Teixeira disse que tinha quadrilha, na rua aqui, Oswaldo Lima, assim, uma igreja católica lá em cima, a gente ensaiava, tinha quadrilha lá, tinha mais pra baixo na Joaquim Teixeira diz lá embaixo, teve lá no Madalena, no bar do Madalena. Então, eu tava recordando da quadrilha. Eu acho que nessa live que vai dar pra mim contar pelo menos esse fato pra vocês. Era que seria bom depois eu levar vocês lá de moto, lá, vou tentar ver se eu arrumo um jeito, né, de eu descer de moto. Igual eu falei com vocês, eu tô com vontade de levar vocês num lugar, já que eu fiz. Só que o que acontece? A pé eu não dou conta mais não, gente. Tem problema respiratório, eu não dou conta mais não. E eu tô com vontade de fazer assim com vocês.
pegar a moto, mostrar os lugares, geralmente que acontecia os lugares, era aqui, tal lugar, tal, contar a história pra vocês. Só que teve um dia aí que eu fiz a live pra vocês aí, o som não saiu, né, que era um fone, né? Como eu não tenho ninguém aí que tá assistindo a minha live, que tem meu WhatsApp, porque senão ia falar comigo, ó, o volume não tá saindo, já me ajudaria também. Mas talvez eu monto na moto, fico um pouco sem volume, na hora que eu descer na moto, no telefone, eu falo, volta o volume, né? Posso tentar fazer isso também. Porque os lugares, tudo aqui, que eu vou contar o caso, tudo tá aqui perto do bairro. Então aí eu descia mais ou menos nessa rua, lá embaixo, e eu ia lá na Neuza, lá que eu tô contando pra vocês. E aí, né, eu já tava crescendo um pouquinho, mas também já era pequeno também, né? E tinha um negócio da quadrilha, né? Eu vou contar o faço pra vocês como é que eu sempre tive a memória boa, desde pequenininho, gente, porque eu sempre passei muita dificuldade. Eu lembro das coisas como eu era pequeno mesmo. Lá para meus 4, 5 anos eu lembro de coisas, sabe? A pessoa fala, eu não lembro de jeito nenhum, mas eu lembro. Não sei se é por causa da vida sofrida, o que é, sabe? Então, eu sei lá se eu tinha 6 anos de idade, não sei, 6, 7. Aí na rua da Neuza lá tinha uma quadrilha. A rua de lá é Adolfo Ciolete, que é o nome da rua. Lá na Neuza do Mar. E lá tinha uma quadrilha, né? Tava eu e minha mãe lá. E a minha mãe, ela ajudava essa Neuza na igreja católica, né? Fazer caridade. A Neuza tinha um bazar lá, pegava coisa para ajudar os negócios. E a Neuza tinha uma condição financeira melhor do que a minha mãe. E a situação financeira da Neuza não era ruim, não. Porque o Mário tinha, igual eu te falei, esse negócio aí de despelar frango. Era uma loja lá já virou várias coisas. Lá tem até negócio de bebida lá. Eu acho que lá hoje é negócio de bebida lá. Mas lá foi outras coisas também. Ele tinha barraco de aluguel. Então, quer dizer, ele tinha uma situação financeira até boa, né? Para quem passa fome igual eu. Necessidade não era ruim, não. Mas eu quero contar uma história para vocês verem como que a coisa marca na vida da pessoa. Eu faço aniversário, gente, no mês de junho. Eu não vou falar a data certinha, não, mas eu faço no mês de junho. Senão é ruim. Mas eu faço aniversário no mês de junho. Então, quando chegava no mês de junho, era negócio de quadrilha. Junho, julho é quadrilha. E aí nós fomos para esse negócio lá na Neuza, lá tinha quadrilha lá. Ô, gente, vocês acreditam que eu fiquei na vontade de comer uma canjica da quadrilha? Tô matando saudade, Marcelo, tudo bom? E aí, eu com vontade de comer canjica, gente. Eu devia ter 6 para 7 anos. Pedindo minha mãe para arrumar uma canjica para mim, para ela me dar. Sabe quanto que custava a canjica na época? Vocês viram como é que tem muitos anos? 50 centavos. 50 centavos. A minha mãe não tinha dinheiro para me dar uma canjica, gente. E eu tô assim, mãe, pede fulano, pede ciclano, né? Porque eu já tava numa fase assim, quando a gente pequena, a gente tinha tentado, eu perguntei pra vocês por fome, eu tentava até pegar coisa pra não comer, mas não tinha, também não queria fazer isso. Ela não conseguiu arrumar pra mim uma canjica pra me comer, gente. E eu, na minha cabecinha simples, criancinha, eu pensei, gente, ela não pode pedir a Neuza, ela não pode pedir a mulher da banca, falar que nós somos pobres, que ela não tem dinheiro. Ficava aquelas coisas na minha cabeça, sabe? A minha mãe podia falar isso, falar aquilo, sei lá. Enfim, gente. Até hoje eu lembro dessa história triste. Eu vim embora pra casa com vontade de comer canjica. Não comia canjica. Dá vontade até de chorar lembrando desse negócio. Uma criança de 6, 7 anos com vontade de comer a canjica e não conseguiu comer a canjica. Vocês entenderam? Então, marcou eu lembro disso até hoje. 50 centavos, gente. Apesar que 50 centavos na época devia valer alguma coisa, mas não é assim, não. Então,
eu queria comer a canjica. E aí eu vi aquelas criançadas com os pais, com as mães, tudo comendo. E eu com a barriga roncando de fome, com vontade de comer uma canjica. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar uma canjica. E eu ficava pensando, né, na simplicidade, na minha cabecinha assim, gente, mas já não pode falar com fulano, com ciclano, conseguir arrumar essa canjica para me comer, né? Não arrumou não, gente. Eu sei que eu cheguei em casa com fome do mesmo jeito, para dormir com fome, com vontade de comer a canjica. Então, eu quero contar minha história para vocês. Porque eu gosto muito de fazer a live aqui. Porque eu creio que isso me ajudou a crescer também, claro. Mas ao mesmo tempo também eu fiquei com isso, cara. Deus de pequenininho, com isso na cabeça. E aí sabe o que eu faço? Toda vez de junho, que chega em junho, meu aniversário, eu vou fazer canjica para me comer. E eu como à vontade. Eu como à vontade canjica, para matar aquela vontade que eu tive, eu não consegui naquele tempo. Então, o que eu penso? Que talvez a minha live pode ajudar alguém aí. Talvez alguém passou por situações que eu passei. Talvez pessoas tem pessoa que tem dificuldade, já sofreu com a vida, né? Com a pancada do dia a dia. Então eu tento fazer essas lives para me tentar incentivar algumas pessoas, porque tem algum propósito. Então, e mais pra frente eu vou contar para vocês, eu já sofri acidente de moto, eu já sofri vários acidentes, e graças a Deus eu estou vivo até hoje, que foi com a vontade de Deus. Então talvez é para mim até contar a minha história de vida, para talvez ajudar alguém, ou alguém que tem uma insegurança, né? Ou uma pessoa que talvez acha que é coitadinha, que a vida não teve muita oportunidade para ela. Então, essas lives que eu fico fazendo é para tentar mostrar às pessoas que Deus de pequeno eu luto contra tudo e contra todos. Eu tive que aprender a fazer isso. Então, quem sabe, se tiver alguém assistindo que fica assim, achando que tudo tá ruim, eu quero incentivar essa pessoa a não desistir, entendeu? Então, gente, é isso. Eu tô um pouquinho emotivo pelo fato que ficou, que aconteceu, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, devagarzinho eu vou relembrando, eu vou contar pra vocês. Mas aí, gente, eu acho que é melhor encerrar a live agora, porque eu fiquei um pouquinho emotivo, relembrando. E se Deus quiser, no outro sábado eu continuo contando para vocês a história, porque a gente vai relembrando, é muita coisa que vai vir na mente da gente, e eu também vai ser bom para mim ajudar outras pessoas e também até para mim poder desabafar, né? E aí, gente, se Deus quiser, no outro sábado eu continuo fazendo a live aqui. E
Deus abençoe vocês aí no nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma boa tarde para todo mundo aí. Desculpa aí, Diego. Tem hora aqui que o telefone da tia entrou um negócio aqui e caiu a live aí. E Deus abençoe vocês aí no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou encerrar a live. Se Deus quiser, sabe que vem, eu continuo contando para vocês a história. Tenha uma boa tarde. Todo mundo aí que tá vendo aí. Deus abençoe vocês. E sabe que vem, se Deus quiser, eu continuo para vocês aí mais um pouquinho, tá? Fica com Deus. Uma boa tarde para todo mundo aí.